Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu mencionei naquele vídeo da flopada do Bolsonaro, aliás, que flopada, hein? 4.000 pessoas só em Brasília. Eu mencionei sobre o Ramagem, né, que a Câmara está tentando livrar ele. Mas eu só mencionei por alto, então eu vou fazer um vídeo agora específico para vocês entenderem o que acontece no caso do Ramagem, a malandragem da Câmara para tentar salvar o Bolsonaro, e mais uma vez é um plano infalível que não vai dar certo. Vamos entender, pessoal. Quem é deputado federal no Brasil, eles têm aquilo que é chamado prerrogativa de foro em função do cargo, que é o que nós chamamos de foro privilegiado, que eles só podem ser julgados na instância superior, no caso o Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, quando um deputado comete um crime no exercício do mandato e ele é condenado pelo STF, a Câmara tem 15 dias para votar se mantém a condenação dele ou não. Se a Câmara votar pelo não manteremos a condenação desse deputado preso. O deputado tem que ser solto. Infelizmente a nossa legislação é assim, porque eu não sei. Quer dizer, tanto se o deputado der um tiro na cara de outro deputado, tudo bem. A Câmara pode ir lá e salvar o deputado. E a Câmara também pode suspender investigações ou inquéritos contra deputados, porque eles têm esse foro privilegiado. A Câmara entende que isso aí são coisas que a Câmara tem que decidir. Porque também eu não sei, tinha que começar a haver mudanças aí na nossa legislação, pessoal, que isso aí é muita cara de pau, né? Enfim, e essa brecha na lei que os deputados estão usando para livrar a cara do Ramagem. Eles criaram um projeto lá de lei para anular as investigações criminais contra o Alexandre Ramagem. Só que o texto é genérico, é de um deputado do União Brasil, do União Brasil de Alagoas, se eu não estou enganado, e do texto desse deputado é genérico, não fala só do Ramagem, que pode abranger aquele núcleo duro do golpe, o Bolsonaro, o general Heleno, o Anderson Torres, etc., o próprio Mauro Cid. Então esse texto, segundo a Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem, os parlamentares, ou parlamentar e o grupo em questão que cometeu esse crime, eles não podem ser julgados porque a Câmara pode impedir o inquérito, pedir o arquivamento do processo e do inquérito. Isso na teoria. Foi votado ontem, foi aprovado por 315 deputados, preste atenção, 315 deputados aprovaram essa porcaria, não precisa passar pelo Senado, então já tem o valor a partir do momento que foi aprovado. Muita mamata, né, pessoal? Então qual que é o problema? O problema são vários aí. Que a Câmara, acho que eu nunca vi uma Câmara Federal tão desonesta como essa de bolsonaristas. Primeiro, o único desse núcleo duro aí do golpe, que é parlamentar, é o Ramagem. Ele é o único que tem o foro privilegiado. Então isso aí não teria que valer para Bolsonaro, Heleno, Mauro Cid, Anderson Torres e companhia. Deveria valer só para o Ramagem. Então a Câmara está indo além das suas atribuições, querendo colocar nesse projeto pessoas que não têm nada a ver com a Câmara dos Deputados. Bolsonaro não é deputado. Então por que ele vai se beneficiar de algo que era para beneficiar um deputado? Segundo ponto, eles podem sim livrar o Ramagem, mas só de crimes cometidos pós ele ter se tornado deputado. Ele foi diplomado em dezembro de 2022, então a partir daquela data sim, os crimes que ele cometeu podem ser anulados, parar a investigação, que seriam só dois, que é dano ao patrimônio público e é um crime de desordem ou coisa assim, mas são só dois crimes pequenos, que foi o que aconteceu lá no 8 de janeiro, que está no mesmo rolo. Agora, os crimes que ele cometeu antes de ser deputado, do qual ele é acusado pela PGR, como praticar uma tentativa de golpe de Estado, participar de uma organização criminosa, querer abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc, 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 esses crimes são anteriores a ele ter sido diplomado deputado. Então, se a Câmara aprovou isso daí, o máximo que eles vão conseguir do STF é que se retire dois crimezinhos pequenos, que é danos ao patrimônio, essas coisas, boba, do processo do Ramagem, mas os outros processos o STF não vai retirar, mesmo com a Câmara tendo aprovado. Por quê? Porque esses crimes ele não cometeu em exercício de mandato parlamentar, ele não era deputado naquela época. Então isso é uma malandragem da Câmara para tentar salvar o Ramagem e o Bolsonaro. O que reflete também, pessoal, o que nós estamos vendo no Brasil agora, dessa ala bolsonarista. Nós temos deputados aí que foram eleitos pelo povo, bolsonaristas, que eles não têm projeto nenhum para o Brasil. Eles ficam 24 horas por dia maquinando como salvar o Bolsonaro. É o alvo do mandato deles é esse. O objetivo do mandato deles é esse. É só salvar o Bolsonaro. Eles não estão preocupados se a inflação está aumentando, eles não estão preocupados com a violência que tem no Brasil, eles não estão preocupados com furto de celular, não estão preocupados com Cracolândia, nada disso. Muito pelo contrário, cada projeto que o governo lança para tentar solucionar esses problemas, eles são contra. Que nem o Lewandowski, ele propôs aquela solução que deu super certo no estado do Piauí, que é você mandar uma mensagem para o celular roubado, para o receptador não vai poder ficar com o celular.
Porque se ele ficar ou vender para alguém, a pessoa vai ser obrigada a entregar numa delegacia de polícia, porque senão, pelo dado daquela pessoa já vai ser indiciada por receptação de mercadoria roubada. Então a pessoa é obrigada a ir lá e devolver para a polícia. É um projeto bom. Os bolsonaristas são contra, primeiro por burrice, que eles não entenderam o projeto. Eles acham que é o ladrão que vai devolver o celular. Não tem nada a ver. Quem vai devolver é o receptador. Seja o cara que comprou para revender, ou o cara que conserta celular, ou o cara que comprou para uso próprio. Esse é o receptador. E é esse aí que, se não devolver o celular, vai ter problemas. Porque quando você compra o celular, você tem que pôr um chip. Mas o chip você tem que usar o seu CPF para cadastrar. Você vai ligar lá para a operadora, vai digitar o seu CPF. E aí pelo CPF dá para identificar quem está usando aquele celular roubado. E aí ou a pessoa devolve ou a pessoa vai ser indiciada e podendo até ser presa. É um projeto muito bom e os bolsonaristas são contra. Projetos como, por exemplo, isentar o imposto de renda, os bolsonaristas já estão colocando pepino para não ser a favor. Isentar o imposto da cesta básica, eles votaram contra. Não quiseram isentar nem imposto da cesta básica e também não quiseram isentar a tarifa de alimentos importados, que o Lula zerou as tarifas de importação de alimentos. Zero. A preocupação dos deputados bolsonaristas é ficar pautando a anistia, tentando acabar com o projeto da lei de ficha limpa, que é uma pauta do Bolsonaro também, tentar agora burlar, colocar o Bolsonaro como se ele fosse um deputado para ele não ser julgado pelo STF, para encerrar o inquérito. Esse é o objetivo dessa Câmara, é só pautas para defender o Bolsonaro, 24 horas por dia. O que mostra que o bolsonarismo se tornou isso, né, pessoal? Um movimento patético. Um movimento que começou alguns anos atrás dizendo que bandido bom era bandido morto, agora é um movimento que só defende bandido. Todos aqueles lá que têm crimes com provas. Bolsonaro e seu grupo tentaram sim dar um golpe de Estado. Tem até um vídeo de uma reunião onde eles estão discutindo se ia ser que nem 64 ou não. Só para vocês terem uma ideia de que era golpe, sim. Tinha um plano de um style de Kid preto para matar autoridades da República. Tinha um até que estava com a cabeça do Xandão na mira, quase que atirou, quase que matou o Alexandre de Moraes. É um pessoal que vendeu joias nos Estados Unidos, joias da União para enriquecimento ilícito. E vários outros crimes documentados aí, e com muitas provas que a Polícia Federal conseguiu coletar. E mesmo assim os bolsonaristas na Câmara ficam lá 24 horas por dia para defender o Bolsonaro. Por quê? Pessoal, também eu não entendo. Será que é gratidão? Pode ser que o Bolsonaro ajudou a eleger essa gente maluca. Mas só que tem o seguinte, pessoal, mesmo se eles conseguissem soltar o Bolsonaro, vamos criar uma hipótese bem remota que não vai dar em nada isso daí, mas mesmo se eles conseguissem, que esse projeto é inconstitucional inclusive, até porque pela Constituição, artigo 5º, parágrafo, acho que é o 43 e 44, se eu não estou enganado, fala que crime contra a democracia não tem anistia, tá? Não tem como anistiar. Isso é cláusula pétrea da Constituição. Isso eles não vão conseguir mudar nunca. Mas mesmo se eles conseguissem anistiar o Bolsonaro e tornar ele elegível de novo, que eles trabalham 24 horas por dia para isso, eles estão grudando no Bolsonaro para quê, se o Bolsonaro não tem mais força política? Vocês viram ontem a manifestação dele? A manifestação dele reuniu 4 mil pessoas, gente. Aqui em São Paulo chegou a 40 mil, foi da Paulista até o prédio do Fiesp. Para quem não é de São Paulo, não conhece, o prédio do Fiesp é aquele prédio que é torto, assim, parece uma meia pirâmide. E o MASP é aquele prédio lá que não tem andar embaixo, né? Ele parece um grande vão. Do MASP até o Fiesp dá no máximo um quarteirão normal, pessoal. Tudo bem que a Paulista é um pouco mais larga, né? É uma avenida grande, mas dá no máximo um quarteirão. Quem é aqui de São Paulo sabe, você pode descer ali em qualquer estação, Brigadeiro, por exemplo, você vai ver ali que realmente é só um quarteirão. Foi só aquilo que o Bolsonaro encheu. Então, para que essa guerra toda por um cão morto já, digamos assim, né? Para alguém que já não vale mais nada. É muita vela para pouco defunto, pessoal. O Bolsonaro não tem mais força política. Ele não enche mais nem um quarteirão. Olha em Brasília, que coisa ridícula que foi a manifestação dele em Brasília. Então, para que esse apego todo para salvar o Bolsonaro? O Bolsonaro não tem mais força política. Mesmo esses que se elegeram com o nome do Bolsonaro, eles vão ter mais dificuldade para tentar uma reeleição, pessoal. Porque o Bolsonaro está mostrando que ele está acabando o movimento dele. Tanto que o governador, o Zema, o Caiado, o Tarcísio e o Ratinho Júnior, eles estão tentando fazer um grupo só para lançar um nome à presidência no ano que vem. Já dando um chega para lá no Bolsonaro. Quer ver quem é que está encabeçando isso? Eu não sei se é o Caiado que está encabeçando isso, mas eu acho que é o Caiado sim que está encabeçando. Mas tinha um outro nome aí fora da política que está encabeçando esse movimento aí, para eles escolherem um nome forte para tentar chegar em 2026, perdão. De repente, sei lá, o Tarcísio como presidente, o Zema de vice, ou o Caiado de vice, por exemplo, ou o Ratinho Júnior como presidente e o Zema de vice. Eu falo o Ratinho Júnior e o Tarcísio que eles têm um nome politicamente melhor nas pesquisas, tá? O Caiado ainda é meio desconhecido e o Zema não tem muita força não, o Zema é meio bobalhão, sabe? O Zema, não sei nem como é que reelegeram o Zema em Minas Gerais, para ser bem honesto. Mas já está tendo esse movimento aí paralelo para lançar um outro candidato, porque eles sabem que o Bolsonaro está inelegível, pode ser preso,
E mesmo se ele conseguir escapar de tudo isso, que eu acho que não vai conseguir, ele não tem mais força política. Aí ele fica lá bancando a rainha louca, né? O candidato sou eu, ok? O candidato sou eu, não é problema disso. E os caras estão enxergando já, pessoal. Porra, pra que a gente vai ficar apoiando uma candidatura de um babaca que mesmo se ele conseguir voltar a ser elegível e se livrar das condenações dos crimes dele, que são muitos. Esse daí do golpe de Estado é só o primeiro. Ainda falta o das joias, tá? Que o Gonê ainda vai denunciar ele pelo roubo de joias. Mesmo se ele conseguir se livrar disso, ele não tem mais força política, pessoal. O Bolsonaro perdeu espaço. Ele não conseguiu nem se reeleger, nem roubando ele conseguiu se reeleger. Fazendo empréstimos lá do Bolsa Família, abrindo as pernas, né, para todo mundo fazer empréstimo. Inclusive ele que abriu as pernas, tá, para os empréstimos de consignados. Dando voucher para caminhoneiro. Tentando impedir os nordestinos de votar no Lula. Tudo isso ele fez e mesmo assim ele perdeu as eleições. Gastou acho que uns 400 bilhões de reais para comprar a eleição e perdeu. É o mesmo que você comprar um time de futebol e comprar o juiz e mesmo assim o seu time perder. Esse é o bolsonarismo. E agora, depois que ele deixou a presidência, que começou a aparecer vários escândalos dele que até então ninguém sabia, Bolsonaro já era, pessoal. Quem é que gasta 75 mil reais numa padaria em Roraima? Não desmerecendo o estado de Roraima, tá? Se alguém estiver vendo esse vídeo de lá, mas é que Roraima é um estado menos populoso. Não tem grandes centros urbanos como São Paulo, Rio, BH, uma cidade menor. É um estado menor. Eu acho que a única cidade grande do estado é a capital, que é Boa Vista. E mesmo assim o Bolsonaro foi numa cidade do interior de Roraima, que é uma região que tem mais selva, tem vilarejos, cidades muito pequenas, e ele conseguiu gastar 75 mil numa padaria. Ah, mas ele estava com a equipe, amadinho. 75 mil? Quando você vê a foto da padaria, aquela padaria que não consegue produzir nem R$1.000 de mercadoria por dia, porque é muito pequena, a cidade é pequena. A quantidade de produção que o dono produz ali deve ser só para a comunidade. Como é que o dono ia ter capacidade de produzir pães e alimentos para vender até chegar a 75 mil reais? É claro que isso aí é rachadinha do mito, pessoal. E tudo isso aí foi descoberto depois que ele deixou a presidência. Então não adianta, sabe, a Câmara fazer essas malandragens, essas palhaçadas para tentar livrar o Bolsonaro, porque ele já perdeu força política. A verdade é essa. Ah, Ronaldo, mas eu vi uma pesquisa que colocou o Bolsonaro ganhando do Lula. Paraná Pesquisa, gente, que é vinculada ao Paulo Guedes. Na época o governo Bolsonaro chegou a dar mais de R$1 milhão para Paraná Pesquisa. Ou seja, não querendo criar teoria de conspiração sobre pesquisa, mas é a menos confiável. Ela é vinculada ao BTG, lá do Paulo Guedes. Por isso que sempre coloca o pessoal da direita na frente. Segundo essa Paraná Pesquisa, o Bolsonaro teria ganhado as últimas eleições. Por que ele não ganhou? Porque são pesquisas falsas. Ah, mas eu vi do Datafolha e não sei o quê. Bom, esses outros institutos, pessoal, na verdade, eles estão se baseando muito na rejeição ao Lula. Por causa daquelas fake news, o negócio lá do Pix, que o Chupetinha fez aquele vídeo escroto dele e tal. Então a rejeição ao Lula aumentou um pouco, mas agora ela já está caindo de novo. Quer dizer que até o ano que vem, se não tiver nenhuma adversidade maior, o Lula pode subir de novo e ganhar as eleições. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro já era. Então é muita palhaçada, é uma Câmara desonesta, é uma Câmara que está tentando livrar bandidos, pessoas que tentaram destruir a democracia, e a única pauta da direita no Brasil é essa, é acabar com o combate à corrupção e defender bandido. Eles querem acabar com a lei da ficha limpa. Olha o absurdo. Uma lei de iniciativa popular. Eles querem anistia para pessoas que cometeram crimes, incluindo o Bolsonaro. Tanto que eles rejeitaram penas menores, né? Eles querem anistia porque tem que salvar o mito. E agora essa malandragem de querer encerrar as investigações. O Supremo não vai deixar, pessoal. É só para encher o saco, gastar o dinheiro público e é tudo em vão. É lamentável, né, ter um Congresso desse com tantos problemas que nós temos no Brasil. O Congresso preocupado em salvar a pele de um criminoso. Lamentável. Tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, dá um like, por gentileza. Agora tem listas de aviso, tá? Pra quem não sabe, no WhatsApp e no Telegram. Se você gosta desse conteúdo e quer saber quando o canal envia um vídeo novo e não tem sido notificado pelo YouTube, considere entrar nas listas de aviso, tá? E cada vez que eu faço um vídeo novo, eu coloco lá para as pessoas saberem, tá bom? Compartilhe o vídeo nas redes sociais, nos grupos para as pessoas verem e comente também, que seu comentário ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.